ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Senhor, fala conosco através da tua palavra e joga por terra, Senhor, todo impedimento. Pai, que no nome de Jesus, a palavra é tua, a voz é minha, mas a palavra é tua. E nós estamos aqui para cultuar o Senhor. E que o Senhor venha receber a nossa adoração, que o Senhor venha receber tudo aquilo que estamos fazendo por amor a Ti, Senhor. E que o Senhor venha se fazer presente nessa reunião. Abre o entendimento de cada um para a Tua palavra. Assim te peço no nome de Jesus. Irmão Josué é lá dentro do Egito, lá em Êxodo capítulo 3, Deus chama Moisés, fala com Moisés, se revela, e Moisés recebe o chamado, e ele agora, juntamente com Arão, ele vai até o povo, e ele passa para o povo tudo aquilo que Deus passara para eles. Irmão, está entendendo? Irmãos, presta atenção aqui na palavra, amém? Então, irmãos, quando Deus chama Moisés, Josué já estava no Egito, juntamente com Caleb. E a palavra de Deus nos fala e nos revela que desde a saída do Egito, até chegar na terra prometida, Josué e Caleb ali estavam juntamente com Moisés. Eu vou dar uma introdução aqui só para você poder entender, amém? O porquê que Deus está falando isso aqui com Josué. Porque não é à toa, né? É algo de especial. Então, na caminhada, Josué viu muita coisa. Ele viu coisas tremendas se manifestar da parte de Deus. Mas ele viu também o quê? A rebeldia do povo, a rebeldia das pessoas. Porque eles estavam escravos no Egito, irmãos, 400 anos. Não é 430 anos, não é 430 dias, não é 40 meses. Eu vejo aqui, durante 400 anos, o povo ficou escravo, os descendentes, né, de José e da família dos irmãos de José viraram escravos, eles eram livres e viraram escravos. Aí o povo, ele começa a orar. Eu já disse aqui que quando nós nos arrependemos e começamos a buscar a Deus ele joga no mar de esquecimento tudo aquilo que nós fizemos de errado. As pessoas, ela pode até jogar na tua face e dizer: agora diz que é crente, está andando agora com a Bíblia debaixo do braço, mas aprontou, fez isso, fez aquilo outro. As pessoas podem olhar para você e até dizer: quero ver até quando ele ou ela vai continuar dando uma de crente. É assim que as pessoas falam. Mas Deus, quando você se volta para Deus, o que você fez lá atrás, Deus não leva em conta mais aquilo, porque Deus, ele quer fazer tudo novo na sua caminhada, amém? Desde aí você se entrega realmente de coração, Deus, ele quer fazer coisas novas, né? Ele quer mudar o rumo da nossa história. E eu vejo aqui, irmãos, vem as pragas do Egito. Eu vejo Moisés chegando até Faraó e dizendo: olha, Deus, ele está falando que é para você liberar o povo, porque Deus, ele já preparou uma festa, um banquete no deserto. E quando fala de festa, quando se fala de banquete, as pessoas pensam em comida, a festa. Muitas das vezes o povo era o quê? O que eu acabei de dizer? Eles eram vamos lá? Eles eram escravos. E agora não são mais escravos. Agora Deus tem um propósito na vida daquele povo, tirar eles da escravidão. Vamos lá, Deus
Egito, até no deserto, o povo só sabia murmurar e reclamar. Então, para quem não entende muito essa ideia, eu sei que a maioria de vocês já ouviu falar de Moisés, do Mar Vermelho, mas a história em si. Então, aquele povo, eles ficaram 40 anos andando em círculo. Havia um caminho que não levava nem 6 meses para chegar à terra prometida. Mas eles reclamavam e murmuravam tanto, em vez de lembrar, né, que na mente deles, olha, a gente era escravo, agora nós somos livres. A Bíblia diz que a noite era tanto frio que o ser humano não ia conseguir sobreviver no deserto por causa do frio. Aí Deus coloca uma coluna de fogo. A coluna, ela aquecia eles e ainda alumiava o caminho para eles poderem passar. A nuvem de fogo andava, eles andavam junto com a nuvem ia clareando. De dia o sol é tão quente, ser humano nenhum conseguiria viver naquele deserto. E o que Deus fez durante esses 40 anos? Colocou uma nuvem tampando o sol. Havia uma sombra, eles andavam e aquela nuvem andava junto com eles, para que o sol não os matasse. Você sabia que a roupa crescia no corpo das crianças? Ou seja, alguém já falou, eu já mostrou para vocês na Bíblia. Você já imaginou? A criança, aqui o Javi está com 2 anos. Aí o Javi até os 18, até os 20, Javi, a mãe não precisava comprar roupa porque não tinha dinheiro de comprar nem mandar fazer. Era deserto, a roupa crescia no corpo do Javi, não apodrecia, não estragava, não rasgava. Os chinelos, as alpacas do mesmo jeito. É cuidado de Deus ou não é? O povo tinha sede, no deserto não tem água, mas Deus provia água no deserto. O povo tinha fome, Deus mandava o maná. E tanto que Deus falava, pode comer e se fartar, não pode sobrar para o outro dia, porque no outro dia era o outro maná novo. Você vai lá na Giovana, compra lá uns 20 pães. Aí quando o pão sai, o pão está quentinho, é bom, é quentinho, você passa manteiga, chega a derreter, é maravilha. Agora deixa o pão lá de um dia para o outro, aí a gente fala pão dormido. E se passar de 2 dias, vira pedra. Se você jogar na cabeça de um, até machuca. Mas era bom, era fofinho. Então Deus está dizendo, olha, não precisa guardar para amanhã, porque a mesma providência de hoje será a mesma providência de amanhã, de depois da manhã, e por aí se vai. Então o povo viu milagres. Eles viram Deus fazer coisas lindas, tremendas, maravilhosas. Mas o coração era duro, era mau, era perverso. E nesses 40 anos de deserto, de milagre, nasceram filhos, nasceram netos, bisnetos. E nasceram pessoas saíram do Egito, outros nasceram no deserto. Mas você sabia que do Egito, só quem entrou na terra prometida foi Josué e Caleb. De toda aquela, se eu não me engano, era 6 milhões de pessoas, se eu não me engano. Então, de 10 ali, eu acho que é essa base mesmo. Aquele povo sai da escravidão, se multiplica no deserto. Mas quem saiu do Egito, morreu no deserto. Não chegaram a pisar, não chegaram a ver. Moisés, que foi usado por Deus para tirar aquele povo, nem Moisés entrou na terra prometida. Deus permitiu ele ver de longe, Moisés, é aquelas terras, mas ele não entrou. Sabe quem entrou? Foi os filhos que nasceram no deserto. Só que os filhos parece que é aprender, porque filho aprende com o pai mesmo. Se tem uma mãe que xinga o filho, vai aprender. Se tem um
transforma a sua cabeça. Então você até esquece que tem pai e tem mãe, esquece do que aprendeu com o pai e com a mãe, porque vira o cabeção e faz o que quer. Aí Josué e Caleb, eles entram na terra prometida, os únicos que saíram do Egito, atravessaram o deserto e entraram na terra prometida. E foi Josué que Deus escolheu para dividir a terra. Eram 12 tribos. Então dividia a terra, aquela terra que foi conquistada por eles. A terra foi dividida por Josué que dividiu. Aí Deus, ele separa Josué para estar no lugar de Moisés. Só que, eu acabei de dizer, ele viu tanta coisa lá dentro do Egito. Ele viu Deus fazer coisas lindas no Egito e no deserto. Só que ele começou a lembrar de quê? Do povo. Aquele povo que Deus tirou do Egito, que morreu no deserto, e os filhos estão seguindo o mesmo caminho dos pais. Mesmo essa debaixo de promessa, mesmo a promessa de Deus se concretizando, eles estão fazendo as mesmas coisas. Fazendo as mesmas coisas. Aí Deus fala, chama Josué. Josué, Moisés morreu. O povo não tinha mais líder. Josué, ele cresceu do lado de Moisés. Ele viu tudo que Moisés, tudo que Deus fez através da vida de Moisés, mas viu também tudo que o povo fez contra a vida de Moisés. Vocês estão entendendo? Diz amém. Ele poderia dizer, já cheguei na terra prometida, já tenho a minha herança, e que se dane o resto. Aí Deus fala para ele, olha, Moisés é morto. Deus chamou a Josué, escolheu a Josué para ficar no lugar de Moisés. Ele aceitou, Baiano? Não quero nada, né? Quero não. Eu falei que ontem, o meu finado pai, ele disse assim, falei que ontem, Isaías, é mais fácil você tomar conta de um caminhão de jumento bravo do que tomar conta de gente. Porque se tiver 20 pessoas, são 20 cabeças pensando diferente. Se descesse um anjo aqui com um termômetro para medir a fé de cada um, eu não ia bater nunca, não ia ser igual nunca. Tem aqueles que dão a presença de Deus que tem pouca fé, tem uma fé mais ou menos, outro já tem muita fé, e tem aquele que está ouvindo a palavra, mas não tem fé nenhuma. Ele até acredita em Deus, mas ele não exerce a fé. E a fé, ela vem através de quê? Da oração? Fala comigo, não. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Amém? Então você se enche de fé quando você ouve a palavra de Deus. Mas não basta apenas ouvir a palavra de Deus e ter fé. Nós aprendemos que nós não podemos apenas ser ouvinte, porque todo ouvinte vai ter fé. Mas às vezes a fé não vai levar ele a lugar nenhum. Porque se ele não tiver Cristo Jesus como a base da vida dele, amém? Porque você tem que ouvir, recebe a fé, mas você tem que praticar a palavra de Deus. Vem no culto todo dia, ouve. Hoje a minha fé foi acrescentada. Hoje Deus falou comigo. Hoje Deus se revelou ao meu coração. Mas amanhã continuo com as mesmas atitudes e continuo do mesmo jeito. Então ele ouviu a palavra e recebeu fé. Mas por não ser praticante da palavra, ele vai continuar da mesma maneira. Você entendeu? Diz amém? Amém. Glória a Deus. Então Deus, ele fala, ele poderia ter escolhido tantos no meio daquele povo, ou o próprio Caleb, porque só Josué e Caleb que saíram do Egito, passaram o deserto,
gente praticar a palavra de Deus é importante. Porque para isso não tem idade. Amém? Caleb tinha 85 anos de idade. Repete comigo aí a idade dele. 80? Você já está hoje? Vamos lá? 85 anos. Essa aqui chegou atrasada, está batendo bandeira em casa. Ah, mistério. Amém? Glória. Então, irmãos, Deus é Deus que escolhe, é Deus que chama, é Deus que prepara, mas tem hora, os meus filhos mesmo, 2 filhos, um homem e uma mulher, os meus filhos mesmo falam assim, pai, eu falei assim, por que você não faz um curso de teologia? Amanhã depois vocês pastorear, ser pastor. O meu caçula meu falou assim, sangue de Jesus. Se quero nada, deixa o membro quietinho, servindo a Deus. Quero nem ser obreiro na igreja, não quero. Por quê? Desde pequeno que ele vai para a igreja, né? Os filhos cresceram, os meus filhos cresceram dentro da igreja. E viram desde eu ser membro, diácono, evangelista, pastor. Então eles viram e ouviram. Aí falou assim, por que você não... Não, quero não, misericórdia. Porque tipo, eles não falaram isso, mas eu passar, o senhor já passou? Você está entendendo isso, amém? Amém. Era isso que Jesus estava querendo dizer para Deus. Moisés morreu para ele, já está contigo. Eu lá quero estar na liderança desse povo, nada. Esse povo rebelde, os pais morreram no deserto, os filhos continuam fazendo a mesma coisa. Então, Josué, para mim não, líder não. Está voltando lá no Caleb. Vocês pensam que esqueci, não esqueci não. Amém? Caleb, você quantos anos? Lembrou, 85 anos. Aí ele chegou para Josué. Os dois eram muito amigos. Aí ele chega para Josué e fala, ô Josué, e minhas terras? Você deu terra para todo mundo? É igual esse assentamento, não fala que ele fica invadindo terra dos outros, como crime não. Foi uma coisa legalizada, uma coisa certa. Aí fulano recebe terra, ciclano, tem uns que nem precisa falar no meio, mas recebe. Aí tem aquele que precisa, quer plantar, quer trabalhar e ele não recebe nada, ele fica bravo. E eu? Caleb ficou bravo, falou, não, Josué, companheiro, sempre junto, na mesma fé, cadê meu pedaço de terra? Deu terra para todo mundo. Aí Josué, rapaz, não está escrito assim na Bíblia, é como se ele vai, esqueci de você. Mas não é, porque tudo é propósito de Deus. Até com milagre na mão, Deus testa a sua fé. Olha o que ele disse para Caleb. Caleb sobrou as terras de Hebron. Repete comigo, as terras de onde? De Hebron. As montanhas. Porque as terras conquistadas, tudo baixada. As terras de Hebron eram terras altas. Aí você sobrou as terras de Hebron. Você quer? Eu quero. Mas os gigantes da terra aqui fugiram tudo para lá. Olha só como a pessoa toma posse da promessa de Deus. A resposta de Caleb: tenho
de 1:9 de Josué. A primeira coisa que Deus fala com ele é o quê? Não te mandei eu. Então, quando Deus ele te manda, ele está te pedindo ou está te dando uma ordem? Uma ordem. Deus está falando para ele, rapaz, não importa o que você pensa, o que você quer, eu estou te dando uma ordem. Não te mandei eu. Então Deus deu uma ordem. Amém? A segunda palavra é esforça-te. Porque há momentos nas nossas vidas que você começa a olhar para quê? Para os obstáculos. Os obstáculos não eram os exércitos inimigos. Os obstáculos eram o próprio povo. Porque ele começou a lembrar do quanto Moisés sofreu guiando aquele povo. Amém? Então o obstáculo era o povo. Mas Deus está dizendo, não olha para o povo. Não olha para aqueles que falam contra ti. Ou que se levanta contra ti. Apenas esforça-te. Não toda pessoa que está do teu lado aí, assim, esforça-te. Às vezes tem pessoas que vêm para a igreja. Eu, irmãzinho, falou, pastor, eu não quero oportuno, não vou falar o nome aqui por ética. Não estou bem, estou meia tonta, mas veio. Aí o que acontece? Às vezes você está cansado porque trabalhou. Existem muitas coisas nas nossas vidas que acabam se tornando o quê? Um obstáculo. Amém? Não vou na igreja porque eu estou com dor de cabeça. Você vindo ou não vindo, você vai arrancar a cabeça e vai trocar ela por outra? Não vai virar uma mula sem cabeça? Querendo ou não, você vem para a igreja. É melhor você deixar esse obstáculo, a dor de cabeça, e falar assim, eu vou lá na igreja e vou sair de lá curado. Amém? Você está tirando o obstáculo e ao mesmo tempo você está exercendo a sua fé. Deu para entender? A baiana anda meio fatigada e tal, eu vou orar que Jesus vai fazer um milagre na vida dela. Não vou para a igreja hoje. Tem algumas pessoas aqui com problema de saúde. Magnólia está morando lá na entrada do povoado. Aí vem devagarinho, né, Magnólia? Pelo que ela passou lá do processo do hospital, uma UTI no hospital, vim de lá para cá, falei assim, eu não vou porque eu estou cansada, ou porque eu estou com dor na perna, mas daqui a pouco ela tira esse obstáculo e falou assim, não, eu estava pior, eu estava entubado, eu estava quase morrendo, eu vou me esforçar e Deus vai renovar as minhas forças. Eu tenho certeza que tem pessoas que já veio para cá morto de cansado, dormiu bem, acordou bem no outro dia, o cansaço desapareceu. Então existem muitas coisas nas nossas vidas que nós mesmos colocamos como obstáculo. Eu não vou hoje porque a minha roupa de crente está molhada e essa roupa aqui, não tem isso, vai vir do mesmo jeito. Deus está olhando a sua fé. Amém? Meu chinelo quebrou, vem de tênis ou vem descalço para mim. Exército. O que eu quero dizer que não pode ter obstáculo. A primeira coisa é Deus está dando uma ordem. Não te mandei eu? Aí como que ele vai dizer, eu não quero, não posso, não vou ficar no lugar de Moisés? Deus vai falar, você não estou te pedindo, eu te dou uma ordem. Você vai ficar no lugar de Moisés. Você foi escolhido para isso. E muitas das vezes Deus te escolhe para algo e você quer correr. E não adianta correr. Porque se tiver debaixo chamado de um jeito ou de outro, você vai vir, porque Deus vai te trazer.
espiritualmente falando. Você vai passar aquele moedor. Aí tem aquela cana que você passa, ela... daqui a pouco você ainda dobra a cana para ver se sai o resto do caldo. Ou um moedor de carne. Aí bota lá que é pedaço de carne. Às vezes, hoje tem elétrico, mas algum tempo até, eu creio que alguém deve ter daí, aquele que vai na mão, né? O moedor de carne. Aí daqui a pouco ele já moeu, mas vai botar lá 2, 3 vezes para moer mais. E Deus pode fazer isso com você. Não é porque Deus te odeia, não, porque Ele tem um chamado, você está correndo, e Ele está dizendo para você, não te mandei eu, e não adianta correr. Esforça-te, Deus está dizendo, se você quer o reino, se você quer servir, prioriza o reino, esforça-te, coloca sempre Deus em primeiro lugar. Porque se você colocar Deus sempre em primeiro lugar, pode ter certeza que Deus sempre estará com as mãos abertas para te abençoar. Mas se você colocar Deus em segundo lugar, em terceiro lugar, fica difícil. O próprio Deus do céu, de tudo sabe, de tudo vê, e sabe como está o seu coração. Não é buscar a Deus só pela necessidade, mas é buscar a Deus por aquilo que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Então, a primeira não te mandei eu, foi uma ordem. Esforça-te. Ele está dizendo, sai do comodismo. Hoje não. Hoje não. Você assistiu Fantástico. Fica mais difícil no meio da semana, né? Porque novela tem crentes que é perigoso perder a salvação por causa de novela. Misericórdia. Hoje o capítulo tá bom. Passou, pode acabar tarde. Lá vou perder o último capítulo. Aí fica em casa por causa da novela. Fica difícil. Pessoas que é apaixonadas por futebol. Hoje estamos jogando no Fla-Flu e o pau vai quebrar, vou pro culto nada. Não posso tomar uma gelada, mas eu solto fogos. Soltar fogos não é pecado. Aí deixa de vir pro culto por causa do futebol. Então, Deus, Ele está dizendo para nós, né? Primeiro, estou te dando uma ordem. Segundo, saia do comodismo. Saia do comodismo. Tenha bom ânimo, irmão, bom ânimo. Não adianta você se esforçar, aí você vem para a igreja, você se esforçou, não, eu vou. Aí chega aí, bate palmo da glória a Deus, está todo mundo cantando, você não canta. Aí na hora da palavra, procurando barato taruído na parede, rapaz, se eu não parar e falar muito, eu vou para casa. Mas tem gente assim, irmão. Eu vou estar pregando na igreja, e a mulher mastigando cigarro. Pouco dentro da igreja. Aí eu parei e pensei, meu irmão, sangue de Jesus tem poder. Quer que vai chegar chiclete, fazer fora, manda para fora. Igreja não é lugar disso, na hora da palavra. Na hora da palavra, a gente se cala para o quê? Para ouvir. Amém? Porque não tem como você entender se você não ouvir. Você tem que ouvir a palavra para entender a palavra. Porque Deus está falando ao teu coração. Então não adianta se esforçar e não ter ânimo. Então as duas coisas têm que andar juntas, amém? Se esforçar e ter ânimo. Ter ânimo e se esforçar. É o casal, juntas. Primeiro, segundo, terceiro. Não temas. Isso tudo está no versículo que nós lemos. Amém? Se você olhar, está tudo isso no capítulo 1, versículo, está tudo aí. E Deus está falando para ele não ter. Primeiro Deus dá uma ordem, não te mandei eu. Depois diz para ele, esforça-te. Depois tem bom ânimo. E depois vem, não temas. Eu já falei aqui, eu creio que algum de vocês já guardou. Você sabia que a palavra não temas é a mesma palavra não tenha medo. E ela tem 365 vezes na Bíblia.
Bíblia. Todo dia quando você acordar, tem uma palavra de Deus para você. Não tenha medo. Seu dia vai ser uma bênção. Não tenha medo. Hoje é dia de milagre. Não tenha medo. Eu sou tua fortaleza, o teu socorro bem presente na hora da angústia. Não tenha medo. Eu sou teu médico. Eu estou cuidando de você. Da glória. Deus está falando, não temas, quer dizer, não tenha medo. Ao mesmo tempo que ele diz não temas, ele diz não te espante. Não te espante. Você que fez pedagogia, não te espante é a mesma coisa. Não te assuste. Amém? Não te assuste. Não te espante. Não tenha medo e não te espante. Deus fala as duas coisas. Fala para ele, não tenha medo e não te espantes. Não tenha medo desse povo. Não tenha medo dos inimigos. Não tenha medo de nada. Você não está só. Eu estou com você. Amém? Não te espante, não tenha medo. Eu estou do teu lado. Eu sou teu Deus. Já estamos terminando. Deus falando para ele ainda, porque o Senhor teu Deus está contigo. Vira para a pessoa que está do teu lado aí. Eu não gosto de ficar fazendo essas coisas, tem gente que é meio tímida, né? Mas hoje é profético o culto, eu quero que você vire e fale para ela assim, se Deus está falando com você, Deus está contigo. Paga, Deus está contigo. Baiana, Deus está contigo. Cantaréia, Deus está contigo. De tudo que Deus está falando com Josué, ele está dizendo, eu sou contigo. Quando Deus fala, eu sou contigo, Deus está falando que é de dependência. Você tem que ser dependente de mim, porque eu estou no controle de tudo e de todas as coisas. Eu sou contigo, você não está só, eu estou do teu lado. No Salmo 23, verso 4, Davi diz assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não vou ter medo, porque eu sei que tu estás comigo. Então, a confiança de Davi não estava nas suas armas, no seu poderio bélico, né? no seu exército. A confiança dele estava em Deus. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não vou ter medo. É isso, não tenho medo, porque eu sei que tu está comigo. Você não está só. E não permita que Satanás coloque dúvidas no teu coração. Sabe, aquele momento que você ora, será que Deus ouviu a minha oração? Isso é o que? Uma dúvida. Será que Deus vai fazer aquele milagre? Isso é o que? Uma dúvida. Porque Deus não é Deus de será. Deus, ele é, pronto, acabou. Ele é o eu sou. Bate a palma para Jesus. Então, você não está só. E não permite que o diabo venha colocar dúvida. E não tenha dúvida disso. Deus está dizendo, eu sou contigo. Eu não me lembro agora o capítulo e versículo, mas o profeta Isaías diz falando para da boca dele, se passarem pelas águas, não te afogarás. 40? Está melhor de cabeça do que eu. Se passar pelo fogo, não te queimarás, chama não arderá em ti. Ah, pastor, isso aí é físico ou é espiritual? Não, irmão, é as duas coisas. Eu me lembro uma vez que eu vi um testemunho, eu não sei se vocês lembram, foi em São Paulo, um edifício chamado Joelma, acho que isso pegou fogo, vocês lembram disso? A maioria que era criança, não lembra, né?
muita gente queimada. Tinha gente que se jogava lá de cima. Se jogava. E um pastor, ele deu esse testemunho, estava na igreja, eu não lembro o nome do pastor agora. Diz ele que ele estava no 10º andar. Ele estava onde? O prédio todo estava em chama. E os bombeiros fazendo de tudo para esticar, para o pessoal se jogando, mas não tinha jeito. Diz ele que ele foi para o elevador, já não tinha. O fogo estava onde o elevador sobe e desce, estava a labareda de fogo. Pelas escadarias de fogo. Ele foi para o quarto. O fogo já tinha entrado no apartamento dele. E ele estava só. A família tinha saído. Livramento Deus deu. E ele estava só. Ele, na oração dele, ele falou assim: Deus, não permita que eu venha ficar desesperado. E se eu tiver de morrer queimado, que eu não venha sentir nada. Porque o inimigo falava o nome dele, se joga pela janela. Porque muita gente estava se jogando e estava se jogando. A janela aberta, aquela fumaça. Aí ele lembrou desse texto bíblico. E na oração ele disse: Deus, está escrito na tua palavra: se passar pelo fogo, não se queimará. Se passar pelas águas, não vai se afogar. A chama não vai arder em ti. E ele falando ali, e ele sente, Fagner, como se uma mão fizesse assim nele, tocou no ombro dele. Ele virou, olhou, estava um homem de pé, todo de branco, e disse: venha, segue-me. O homem na frente e atrás, passando no meio do fogo, andar por andar, até chegar na porta de saída, e não tinha um fio de cabelo queimado. Deus faz isso ou não faz? Ele dá esse testemunho. Quando ele saiu no meio das labaredas de fogo, ninguém acreditava. Todo mundo dizia: saindo no meio do fogo. É só você falar: Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles falaram: olha, rei, a fornalha estava acesa. Mas ele diz: olha, nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem. Não vamos. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, vai nos livrar da tua mão e da tua fornalha. Me livrou ou não livrou? Porque os 3 foram jogados na fornalha, mas eles passeavam no meio do fogo. Daqui a pouco aparece o 4º homem, é o que apareceu com o pastor e disse: segue-me, aleluia. O 4º homem andava no fogo por ele. O rei nunca viu aquilo. E quando os 3 saíram, o 4º desapareceu. Quando os 3 saíram, nem fumaça tinha na roupa, não tinha um fio de cabelo queimado. E aquele homem mudou. Ele fez uma nova lei. A partir de hoje, todas as nações, tribos e línguas que estão sujeitas à Babilônia, todos só vão adorar a um Deus, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse livra do fogo, esse livra da fornalha. Então Deus, Ele falou conosco um versículo da Bíblia. Vocês perceberam? Um versículo da Bíblia. Primeiro dá uma ordem: não te mandei eu. Quando Deus mandar você fazer, faça. Não se prende, não tenha medo. Faça. Se Ele está te dando uma ordem, faça. Segundo, esforça-te. Sai do comodismo, né? Se esforçar para as coisas do reino. Não temas, quer dizer, Ele vai dizer: não tenha medo. Não te espante, que é a mesma palavra para não ter medo. E está dizendo, porque o Senhor, Ele é contigo, você não está só. Você está triste? Jesus disse o quê? Estarei convosco todos os dias. Todos os dias é o quê? Quem sabe de qual? Vamos lá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos os dias estarei, eu estou com
você não está só. Todos os dias. Quando você está enfermo, lá ele está. Às vezes você está tão desesperado, tão apavorado, se esquece até de falar com ele. Fala com todo mundo, mas não fala com ele. Ele está ali. Estou com você todo dia. Você não está me vendo, mas estou te vendo. Às vezes você nem me ouve, mas eu estou te ouvindo, estou te observando. Eu vejo a cada gota de lágrima que sai do teu olho que ninguém sabe, mas eu sei. Eu sei quando você está triste, sei quando você está alegre, quando você está bem, quando você não está. Eu estou lá. Amém? Alguém está vendo Jesus aí? Tem alguém vendo Jesus? Mas eu creio que ele se faz presente. Eu creio, nós não estamos vendo ele, mas ele se faz presente. Ele ressuscitou entre os mortos. E ele está com o teu povo, ele está com a tua igreja. Então você não está só. Já estamos encerrando. Porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém? No Salmo 34, no verso 7, diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daquele que teme ao Senhor. Então, se você está na tua casa, o anjo do Senhor está lá. Você está no trabalho, o anjo do Senhor está lá. Aonde você for, ali está. E o anjo do Senhor na Bíblia, na teofonia, todas as vezes que você lê anjo do Senhor, está falando do próprio Cristo, amém? Jesus, no Velho Testamento, é chamado de o anjo do Senhor. Quem entendeu a palavra de Deus nessa noite, coisa maravilhosa, vai apresentar o neném hoje? Vou deixar para frente. Não é o neném. Está aí o neném? Vem o pai e a mãe aqui. Amém, irmãos? Palavra maravilhosa, né? Você está sendo aqui restaurado, abençoado. Vem cá, Sabrina. Vem cá, o esposo. Ezequiel botou o nome de profeta da criança. Irmão, Sabrina, eu dei ela como um milagre de Deus. Sabe que um dia, eu que eu estava passando mal, nós jogamos essa mulher dentro do carro. A Quinha estava no dia, a Quinha, né? Quinha? Ela foi sem, não estava respirando, não, irmão. E eu dirigindo, quase 140 por hora, voando o carro nessa BR aí, e pedindo a Deus, Senhor, não deixa ela morrer, essa criança morrer não. Porque chegou o ponto que você não via ela respirando mais, como se ela estivesse sem oxigênio. Então nós chegamos lá, que é 45 quilômetros daqui de Teixeira, né? Muito longe. Para qualquer um que tiver que ser socorrido, que é muito longe. E chegando lá, já encostei o carro, já vieram com a maca, jogaram em cima da maca e levaram para lá. Eu pedi pelo WhatsApp, grupo de intercessão, gente para orar, e aquele monte de gente orando por ela. E para a glória de Deus, está aí a Sabrina, está aí o Ezequiel, profeta de Deus. E eu quero que você fique de pé, que nós vamos apresentar o Ezequiel. Irmãos, era costume na época, quando uma criança desmamava, era de 4 para 6 anos, desmamar da época. A criança era levada ao templo para ser apresentada, amém? E a criança era apresentada. Então Jesus, ele foi levado ao templo para ser apresentado, ser consagrado a Deus. Jesus, ele disse, já depois de adulto, ele disse assim, todo aquele que crê, todo aquele que... Essa criança crê em quê? Nada. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Criancinha é salva? Jesus falou o que com os discípulos? Aquele monte de menino. Quando tem criança, você vê uma barulhada, né? Aquele monte de menino.
meus pequeninos, ou deixa vir minhas criancinhas, porque delas são o reino de Deus. Amém? Então, criança, se o arrebatamento acontecer, a criança sobe, porque criança, ela não entende o Evangelho. O Evangelho é para aquele que entende. Agora, uma criança de 10, 11, 12 anos diante, já sabe o que é certo e errado. Amém? Tem muita criança aí que é muito inteligente, sabe o que é certo e errado. Apesar que tem menina de idade de 5 anos aí, deve estar pegando celular já. Não, vez quando eu recebo mensagem de Valentina. Valentina está gozando. 4 anos. É ela. Uma pessoa que é Wagner, é ela no celular. Pega o celular da mãe assim, né? E vai lá mandando mensagem. Mas enfim, então nós vamos apresentar a criança, né, a Deus. Quando essa criança, se Jesus não voltar até lá, se essa criança já tiver uma idade de entender, ela vai decidir se vai ser batizada ou não. Ah, pastor, uma criança nasceu no pecado. Todo mundo nasceu no pecado. Só que o pecado só tem valia para aquele que sabe que é pecado. Você está entendendo? Diz amém. Entendeu, Maiana? Amém? Quando você sabe o que é pecado, aí sim. Para criança não. Para mim é um privilégio, né? Ai, meu Deus do céu. Ó Deus, no nome de Jesus, nós consagramos o Ezequiel a Ti, Senhor, como diz a Tua palavra, que essa criança possa crescer guardada e protegida pelo Senhor. Livra essa criança do olho grande, da inveja, livra essa criança de toda a enfermidade, todo mal. Não permita que venha faltar o pão de cada dia para essa criança. Nós consagramos a Ti, no nome de Jesus. Consagrar a Ti. Até me chegar no bolinho, essa gelatina.